Meus irmãos, boa tarde. Vamos mais uma vez, uma oportunidade para nós sempre nova, né? Porque é renovando não, mas aprendendo coisas que nós precisamos aprender todos os dias, mas que às vezes surge como novidade para nós, porque não estamos tão atentos aos chamados. Então vamos agradecer a Deus pela possibilidade do encontro, por mais uma vez aqui estarmos, para aprender essa doutrina que nos ajuda tanto a ter um comportamento digno, encarnados, e receber também a assistência dos bons amigos espirituais, se nós estivermos situados e atuando no bem. Que Deus possa nos conceder sempre essa oportunidade de aqui vir em busca desse conhecimento que nos ajuda e que nós tenhamos bastante responsabilidade e boa vontade em aprender e botar em ação em nossas vidas o que estamos aprendendo. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir nosso irmão Zé Manuel, que vai falar sobre a doutrina dos espíritos. Queridos irmãos, muito boa tarde. Nós estamos aí mais uma terça-feira para nós continuarmos estudando a doutrina espírita. Vocês não se afobem, porque espiritismo é uma religião que a gente leva a vida inteira aprendendo. Ninguém pode dizer, já sei tudo, como até os grandes sábios, os maiores sábios da humanidade, sempre foram, por serem sábios, sempre foram humildes, porque não existe sábio que não seja humilde. Para ser sábio, tem que ser humilde. Os maiores sábios da humanidade, eles sempre disseram isso. Ajeita o som para não fazer esse barulho. Eles sempre disseram essa verdade, que o que eles sabiam é que eles não sabiam nada, porque quanto mais a gente sabe, mais os horizontes do aprendizado vão se alargando. Porque quando a gente é ignorante numa série de coisas, a gente não consegue enxergar além daquela nossa ignorância, além dos limites do pouco que nós sabemos. Aí, quanto mais nós vamos ampliando a percepção, o entendimento, mais nós vamos enxergando mais longe, mais distante e percebendo como nós temos que aprender. E quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos enxergando mais longe. Isso é mais ou menos como subir numa montanha. Quem está embaixo só conhece aquilo ao redor. À medida que você vai subindo, você vai vendo mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Então você tem uma visão cada vez mais infinita do aprendizado, do conhecimento. Então não se afobem, não se turbem os vossos corações neles, porque nós vamos levar a vida inteira aprendendo. A vida inteira aprendendo. Pensa assim, livro dos Espíritos, meu Deus, o que eu vou fazer mais? Eu já li isso aqui 2 vezes até, já li 300 e tantas obras psicografadas, já li 400 autores sobre filosofia, sobre isso, sobre aquilo. Não é a questão do saber, não está em ler. Ler é para se ter conhecimento. O saber é algo que vem depois de você ler. Ou até nem precisa ler para saber. Basta que você tenha interesse em aprender. Nós temos que ter interesse em aprender. Posso garantir para vocês que a maioria das pessoas que procuram religião não procuram para aprender, não procuram para saber, procuram para resolver seus problemas. Assim como procuram as loterias esportivas para jogar e resolver o problema financeiro, fazem filas nas religiões para resolver os seus problemas emocionais, seus problemas morais e até com promessa de resolver os problemas financeiros também. Então posso garantir para vocês, 90% no mínimo do povo que busca as religiões não estão atrás de melhora, não estão atrás de melhora moral, melhora de comportamento, não estão atrás de fraternidade, coisa nenhuma. Estão atrás de resolver os seus problemas. Não querem ter dor, não querem ter dificuldades financeiras, econômicas, não querem ter aborrecimentos com filhos, com netos, com genros, com noras, com sogras. 90%. Não pense que isso é um exagero, não, porque não é, não. Talvez exagero seja eu estar botando 90%, colocando em 90%, quando na realidade, segundo o Dr. Norberto Kepp, um grande psicanalista, conhecedor profundo dessas questões, ele diz que 98% da humanidade sempre esteve entregue ao mal. É uma proposta razoável, sim, porque se você fizer uma análise do mundo, panorama do planeta, você vai ver que realmente a predominância do mal é esmagadora,
E tem aqueles que dizem, como Martin Luther King, que o que o incomodava não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Entra aí o nosso papel. Se nós estamos nos achando bons, se nós estamos aí bem intencionados, nós estamos aí com bons propósitos, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que agir. Nós não podemos só criticar os políticos. Nós temos que ser políticos. Nós temos que interferir, porque se nós não interferirmos, é aquela questão do voto nulo. Vamos anular o voto. Isso, anulem os votos, os bons, porque os maus vão lá votar nos coronéis e nos chefes de quadrilha deles lá. Eles vão votar. Os bons ficam se contorcendo e não votam mais, como que se estivessem isentos do problema, ou lavando as mãos, como fez Pilatos. Não. Quem não vota está deixando que os que votam, e eles não vão deixar de votar, para manter as quadrilhas, as máfias no comando, que vão essas quadrilhas e essas máfias mandar no povo, torturar o povo, fazer sofrer o infeliz mais ainda, desviar todo o dinheiro e todos os recursos da saúde, da educação, da habitação, da segurança e de tudo que nós estamos vendo. Então nós, eu e vocês e eu, nós temos que participar sim. Nós temos que participar, e não é jogando pedra na vidraça dos outros, não é jogando pedra nas instituições, na prefeitura, não é botando fogo no hospital, mas nós temos que agir. Pelo menos você agindo com 3, 4, 5, está fazendo a sua parte. Então nós, quando viemos ao centro espírita, nós não viemos atrás de milagre, nós viemos atrás de uma revelação, que nós vamos sair daqui iluminado, esperando a carruagem do céu vir nos levar, nos arrebatar. Nós não viemos aqui para isso. Aí está a diferença entre a religião espírita e as demais religiões, porque elas lá fora têm os seus dogmas de fé cega, encaixota a cabeça do indivíduo, e assim caminha a humanidade há milhares de anos, há vários e vários séculos. E o espiritismo não, ele tira a caixa da cabeça e deixa e faz com que a gente faça igual coruja, enxergue 360 graus. Só alguém que queira falar comigo poderia interromper. Eu vou desligar porque... aliás, esse telefone é novo, eu nem sei como é que desliga ele. É por isso que eu não desliguei quando eu vim apertando aqui, vamos ver se desliga. Você começa a projetar a voz do outro? Não sei, tentei pelo menos, não sei. Só apaga de novo, eu desligo de novo, deixa aqui. Eu não podia ficar sem ele para vir para cá, porque eu, quando estava saindo, me chegou um pessoal para conversar comigo, eu não podia deixar de atender. Vai ver que já é até alguém ligado que está me telefonando. Mas, então, como eu estava falando, essa participação nossa tem que ser efetiva, normal, uma participação normal. Como eu disse, lá fora, as religiões continuam encaixotando a humanidade. E o Espiritismo está aí para tirar essa caixa da humanidade. E para fazer, como eu disse da coruja, com que nós possamos olhar para todos os lados. E ter opção, e ter opinião, e ter participação. Nós não estamos aqui para ser comandado em rédea por igreja, por centro, por médium, por espírito. Não, nós estamos aqui para sermos individualidades, buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando compreender o porquê de todas as coisas que nos cercam, porque nós sofremos, porque as pessoas sofrem, e o que nós devemos fazer para nós melhorarmos a nossa própria condição, a nossa própria situação. O Espiritismo vem nos ensinar que do nosso presente nós podemos arquitetar e projetar o nosso futuro. O nosso futuro será sempre o resultado das nossas ações no presente. E na realidade o nosso futuro será sempre o nosso presente amanhã. Hoje, por exemplo, está sendo o nosso futuro de ontem, está sendo o nosso futuro de semana passada, está sendo o nosso futuro do ano passado. Na realidade, nós nunca vamos estar no futuro, nós vamos estar sempre no presente, sempre. Futuro é uma coisa que ainda não chegou, e passado é uma coisa que já foi. Então nós estaremos sempre, em qualquer parte do universo, no presente. E nesse processo de se conhecer e de conhecer a história do universo, a história de o porquê nós existimos, para que nós existimos e por que nós estamos aqui, isso nos ajuda demais.
com a doutrina espírita, a nós vivemos com mais utilidade, a nós tirarmos maior proveito da nossa existência. Porque a existência nós temos e vamos continuar tendo. Senão não temos como sair dessa situação. Agora, entender o porquê e vivenciar e agir de acordo com esse entendimento é o que nós estamos aí para fazer. É o que nós estamos aí para conquistar em termos pessoais. Porque, volto a repetir, ninguém aqui pode evoluir para os outros. E também, como eu vou repetir novamente, o progresso de cada um só depende de cada um. É como o emagrecimento. O indivíduo, para emagrecer, é ele que tem que fazer o esforço. Ninguém pode emagrecer por ele. Quantas mães perderiam 50 quilos para ajudar o filhinho que está com 140? E ela perderia com todo amor e carinho por ele. Mas como faz isso? Isso não existe. São coisas individuais, pessoais, que dependem da iniciativa própria, da iniciativa pessoal, individual. E é isso, queridos, que nós viemos aqui no Centro Espírita Friburguense para aprender, para ter conhecimento. É por isso que vocês vêm aqui, a gente insistentemente está dizendo, se não conhecer Livro dos Espíritos, não conhece Espiritismo. Pode conhecer espiritualismo, que é outra coisa. Espiritualismo é tudo isso que tem aí fora e que tem com o nome de espírita, sem o nome de espírita e que lida com o espírito, que acredita nos espíritos, que acredita na imortalidade da alma. Acreditar na imortalidade da alma dá a condição a quem acredita de espiritualista. Mas para sermos espíritas, nós temos que conhecer o Livro dos Espíritos. Não adianta tentar correr disso aqui, porque nós não vamos compreender. Ouviram aí a notícia no rádio, televisão, jornais, sobre a descoberta do bóson de Higgs. O bóson de Higgs já é a antimatéria da antimatéria. A ciência está chegando cada vez mais lá para trás, para descobrir cada vez mais como a matéria surgiu, como as coisas começaram. E nisso lá para trás, descobriu-se agora o bóson de Higgs. O bóson de Higgs que foi descoberto agora, vejam bem, eu vou mostrar para vocês aqui o que Kardec perguntou em 1857 para os espíritos e que levou o número 22, a questão número 22 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou assim: define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos, né? E é impenetrável. Duas coisas não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uma coisa não penetra na outra. Então, essa é a definição de matéria. E Kardec pergunta, essa definição é exata? E olha o que os espíritos responderam em 1857. Tem 152 anos, né? 153, né? Acho que sim, faz as contas. Do vosso ponto de vista, sim, a definição de matéria é isso aí. Então os espíritos disseram, do ponto de vista seu, Kardec, matéria é isso mesmo que está aí. Porque vocês só falam daquilo que conhecem. Mas aí olha o que eles disseram. Mas a matéria existe em estados que não podeis perceber. Os espíritos falaram para Kardec, a matéria existe em estados que vocês não podem perceber. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, tão fina, tão rarefeita. Aqui, por exemplo, nós temos o ar, mas perante o ar, essa matéria que eles estão dizendo aqui, ela é mais rarefeita ainda. Ela pode ser tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos, que a gente não percebe. Existem os neutrinos que foram descobertos não há tanto tempo assim, bem antes do bóson de Higgs, que eles nos ultrapassam, estão aqui agora, nós todos estamos sendo ultrapassados por 600 trilhões de neutrinos em cada segundo. Cada tic, 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 vocês e eu e a Terra e tudo está sendo transpassado em uma quantidade de 600 trilhões de neutrinos por segundo. E vocês estão sentindo?
Ninguém sente, e é tão rarefeito esse tal de neutrino, que para conseguir captá-lo, para conseguir provar que ele existe, é uma tremenda dificuldade. Eles fizeram lá no Ártico, na Antártida, eles fizeram buracos, poços no gelo, porque é a melhor maneira para capturar os neutrinos. Fizeram poços gigantescos, com profundidades enormes, para poderem fazer esses experimentos de detectar o neutrino, que é essa matéria que não tem massa, olha só, que não causa nenhuma impressão para a gente. Então, ela pode ser tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Olha que os espíritos já disseram aqui que o bóson de Higgs existe, já lá em 1857. A revelação da doutrina espírita, ela é para realmente libertar o homem dos conhecimentos de todas as coisas. Claro que os espíritos não vão vir e resolver os problemas da humanidade, resolver o meu e o seu problema. Isso faz parte da nossa luta, solucionar os problemas. Mas eles vieram dar conhecimento de como as coisas se processam. E aqui na questão 22 já está previsto o bóson de Higgs. E se mais tarde ainda a ciência mergulhar mais fundo ainda e chegar à conclusão que existe um bóson de Higgs do bóson de Higgs, é lá que vai começar toda a história. Porque disseram também os espíritos que toda a criação começou de um único elemento, de uma única matéria, que é a matéria elementar. Então não existem várias matérias criadas originalmente por Deus. Tudo se transformou no nosso universo aqui, naquele Big Bang, ou seja, aquela explosão que o bóson de Higgs fez acontecer. O bóson de Higgs é a substância que deu corpo, que deu matéria, que deu massa a que tudo exista. Porque tudo que existe no universo, vejam bem, isso estava em bilionésimos de segundo, depois da grande explosão, isso estava do tamanho de uma laranja. Essa matéria, até por acaso, do bóson de Higgs, trouxe a explicação de como todos nós, tudo que existe, estávamos comprimidos assim, dentro de uma bolinha do tamanho de uma laranja. Olha, então tem pessoas que para ir não interessa, se era laranja, se era mamão, se era jaca, se era uma Baía de Guanabara, isso não interessa. Por quê? As pessoas estão vivendo, come, bebe, faz churrasco no fim de semana, e vão, e come, bebe, faz churrasco, e come, bebe, faz churrasco, depois fica doente, aí corre para arranjar uma cura, um milagre, uma solução para o problema, e come, bebe, faz churrasco, e procura a solução, e a vida passa. A maioria passa essa vida assim, que os espíritos advertem, abrem a atenção nossa, é para isso, não percam tempo. O seu problema, o nosso problema não é dinheiro, falta de dinheiro. Pode até ser sobra de dinheiro, mais problema do que falta. Falar nisso, exemplo e ação. 2 moradores de rua ontem acharam 20 mil reais que tinham sido roubados e foram lá e devolveram. Olha, 2 moradores de rua. Não são candidatos a vereador, deputado, não fazem parte de uma igreja, de uma sociedade, que eles tivessem que ir lá devolver para eles aparecerem, serem elogiados. 2 moradores de rua. Se eles ficassem divididos 10 mil para cada um, quem é que ia saber procurá-los? Quem é que ia cobrar deles? Quem é que ia censurá-los? Ninguém. Mas olha, como dentro de 2 moradores de rua tem às vezes espíritos e almas muito mais iluminadas do que nós, que não somos moradores de rua, que somos os oradores espíritas, que somos religiosos, que vamos à missa, que fazemos comunhão, que acompanhamos procissão, que vamos a culto, mas na hora do exemplo, e na hora do ser, eles foram. Não é invejável no bom sentido o exemplo? Aí eu me ponho no lugar, se eu fosse um morador de rua, e eu achasse os 20 mil, será que eu entregaria? Eu não falo, mergulha para dentro de você e faz a avaliação. Ontem mesmo eu já tive com o pessoal aqui dizendo que vai votar em fulano de tal, porque fulano de tal vai prometeu fazer lá no bairro deles lá, uma entrada de não sei o quê, enquanto nós votarmos pensando em que o camarada ou a mulher que for eleita, ou o homem que for eleito, vai fazer lá perto de casa, ou vai fazer alguma coisa que me interessa, nós estragamos todo o processo.
É o que todo mundo, 90%, como eu disse, 90%, e o Norberto Kepp fala 98%, faz. A maioria faz sempre pelo interesse. Tem lá, vocês querem exemplo? E qual é a igreja dos dois mendigos, dos dois moradores de rua? Qual é a igreja deles? São espíritas? São protestantes? São evangélicos? São católicos? Não interessa. São dois espíritos que deram um exemplo para nós todos, que estamos engravatadinhos, bonitinhos, sentados nas poltronas, assistindo televisão de plasma, e todos bonitinhos, cheios de elogios dos outros, etc, etc. Mas como é que nós estamos funcionando? Como é que nós estamos funcionando como jeito? Porque aqueles dois moradores de rua, quando eles largarem o corpo, eles vão ser aquelas autoridades que nós vamos ter que tomar a bênção do outro lado. Eles vão ser aquelas autoridades. Que o que importa é a evolução moral, é a hierarquia moral, e não a social. Aqui eles são dois moradores de rua. Mas quando nós todos apagarmos dessa e acendermos na próxima, nós vamos estar tomando a bênção a eles. Vamos estar sendo abençoados por eles. Foram dois moradores de rua. Será que isso não toca a gente? Não, eu acho que toca, né? Eu acho que toca. Nós não vamos sair daqui purificados. Mas isso é para a gente pensar. Por isso eu volto a dizer, como eu disse no início, vocês não vieram aqui atrás de milagre. Vocês não vieram aqui para ter curado o problema de vocês, e nem meu, porque os nossos problemas fomos nós que os arranjamos. Ninguém é responsável pelo nosso problema, ninguém tem culpa do nosso problema, só nós. Nós é que somos os responsáveis. Se nós estamos bem, é porque nós estamos fazendo por onde estamos bem. Se nós estamos mal, atormentados, é porque nós estamos num tipo de vida, num tipo de comportamento que está nos atormentando. Ah, mas eu não suporto o pessoal que vive em volta de mim, eles que me infernizam. Não, não é não. É você que não sabe lidar com eles. É você que está captando, dando terra em toda a infernização deles. Então é por isso que você está passando pelos problemas que está. Então, ninguém vai ao centro espírita conscientemente, lucidamente, para resolver o seu problema imediato. Quero sair daqui sem a dor. Você pode sair daqui com a dor. Pode sair daqui e ter um cálculo renal quando chegar em casa. Isso faz parte do seu merecimento, da sua necessidade em ser tocado, em ser alertado por determinados problemas. Ou você acha que Deus errou em você, ou você acha que Deus não cuida de você, ou você acha que esse Deus supremo amor é supremo amor só para os outros, não é para você. É para todos, é para todos, é para todos. Está em toda parte, está aqui. Lembram que eu falei na palestra passada? As pessoas quando falam com Deus, querem orar a Deus, pedir a Deus, levanta assim, olha para cima e faz. Inclusive eu acho até que parece que louvar a Deus ou clamar por Deus dói. Porque vocês já viram, quando mostra nas igrejas, principalmente todo mundo clamando e tal, todo mundo com uma cara de sofrimento, uma cara de dor. Deus não está lá em cima e nem precisa fazer cara de dor para chamar. Não, olha, o Espiritismo vem ensinar que não é assim. Então não fiquem achando, meu, está desrespeitando. Não, desrespeitando quem? O desrespeito é a mentira. E a mentira, mesmo que ela esteja sendo articulada pelo Papa, pela Irmã Dulce, por Teresa de Calcutá, por quem quer que tenha sido, é mentira. Então quando se fala, não se está desrespeitando. Nós estamos aqui buscando verdade. Se a verdade é diferente do que é tido como verdade, é porque o que é tido como verdade é mentira. Então esse Deus que se clama lá em cima, ele não está lá em cima, ele está aqui, nós estamos respirando, nós estamos imersos, nós estamos mergulhados em Deus. Nós é que temos que abrir por dentro o coração, mudar as vibrações, acalmar as vibrações, para nós permitirmos que Deus nos inunde. Que você viva, e eu também, na santa paz de Deus. Não é bonito dizer isso? Que a paz de Deus vos acompanhe. A paz de Deus está pelo infinito. Mas para ela nos acompanhar ou estar conosco, é indispensável que nós abramos para essa paz. Com as janelas da alma fechada, a paz de Deus que está em toda parte, como o ar, ela não penetra em nós. Então, nós temos que fazer esse exercício, nós espíritas, nós que viemos aqui ouvir sobre o espiritismo. Os espíritos nos inundam também, estão todos ao nosso redor, mas qual deles ou quais deles
vão estar abraçados conosco? Aqueles que, segundo o nosso pensamento e o nosso sentimento, eles estiverem na mesma vibração. Então, quando você está perturbado, ou eu, não são os espíritos que estão nos perturbando, somos nós que estamos atraindo o espírito perturbado e nós vamos ficar perturbados como ele. Olha o que os espíritos estão ensinando. Nós todos estamos aí acompanhados por espíritos. Bons? Sim, se nós estivermos com bons propósitos. Normalmente, quando a gente entra no centro, a gente entra com os bons. Os maus soltam o nosso braço, às vezes vem de braço dado com a gente, solta a gente ali no portão e sentam lá na grade, lá fora, na beira do rio, e fica esperando a gente sair. Se você entra com a cabeça ruinzinha e sai com ela ruinzinha, tudo que você ouviu aqui, entrou aqui, saiu aqui, a hora que você sair no portão ali, o primeiro a te ver é ele. E vem direto e te abraça e vai com você. Agora, se você mudou a cabecinha aqui, se você foi tocado, se você começou a se sentir diferente, quando você sair ali, você sai, vai embora e ele vai ficar séculos, às vezes, sentado ali, te esperando. Nunca mais te acha. Nunca mais te acha. Porque ninguém é perturbado sem ser, primeiramente, o perturbado. É o perturbado que atrai o espírito perturbador. Não é o espírito perturbador que faz o espírito perturbado. A ação é sempre de nós para eles. Eles só agem conosco quando nós abrimos a porta. Pensou no mal, imediatamente conecta com você o mal. Aumentou o pensamento no mal, aumenta o abraço, E quando um é pouco, começa a vir dois, vem um enxame. Você fica igual a abelha rainha, cheio de abelha em volta, cheio de abelha em volta, e você é igual a abelha rainha. Ou então igual um torrão de açúcar num formigueiro, cheio de formiga em volta. Porque nós somos o problema. Vejam, pensem legal nisso, se toquem, nos toquemos com isso. Para nós não sermos simplesmente mais uns. Para nós não fazermos parte simplesmente de mais uma religião. O que mais tem no mundo é religião estragando o mundo. Eu falo isso na televisão, vocês sabem disso, né? E ninguém encara. Quando eu digo que as religiões são a desgraça do mundo, ninguém encara. Porque quem é responsável em consertar o mundo são as religiões. E por que não consertam? As estatísticas foram publicadas agora essa semana, vocês também viram aí, deram em Friburgo 2,7% de espíritas. 2,7% de espíritas. 2,7%. Isso aqui dá igual em 180 mil habitantes. Oh meu Deus, dá quanto? Eu fiz as contas e perdi. Dá 6.660. Faz aí, Magui, vê se é. 6.660. Magui que é boa em número, matemática e tal. 6.660. E deram, parece que 18,7% de sem religião. Olha só. Sem religião. Dá isso aqui, Magui, acho que dá 27.700. 27.700, acho que 60 também. Sem religião. Espírita. 660. 6.660. Eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade. Os sem religião, sim. Os outros não. 50,4% católico. Católicos. 28, qualquer coisa por cento evangélicos. Evangélicos. O que nos interessa são esses dois, principalmente aqui, ó. Eu gosto de bater. Eu vou fazer um programa de televisão explorando isso aqui, com detalhes mais perfeitos, que esse aqui eu fiz mais ou menos de cabeça. Eu não tenho, pode ter alguma diferencinha aqui, mas não muita não.
Vou mostrar para vocês que essa história do espírito em Friburgo 2,7 é mentira. Friburgo tem 10 centros, mais ou menos. Tem um que já não funciona mais, que era o Boa Nova. Tem o Alto do Catete, que deve ter umas 5 pessoas, no máximo 10. Tem os outros aí, que tem 20, às vezes tem 30. Alguns podem ter 100, muito raro. Fraternal e talvez Caminheiros do Bem. Às vezes pode dar 100. E aqui, que dá uns 80, às vezes pode dar 100. Então vejam bem, se nós temos 10 centros em Friburgo, a média de centro espírita, de frequência, tinha que ser de 666 pessoas por centro. A média. Vocês já viram isso em algum centro aqui? 660 pessoas num centro? Não existe isso. Se juntar todos os espíritas de Friburgo, não vão dar 660 num centro. Então olha como a estatística está furada. É claro que ali naqueles espíritos está incluindo todo mundo que acredita em espírito. Ah, mas a estatística deu um bandista, um bandista e candomblessista 0,4%. Não, 0,04%. Não, acho que é 0,4% de um bandista e candomblessista. Mas essa estatística aqui é dos que tiveram coragem ou consciência de se dizerem umbandistas ou candomblecistas. Porque os que são realmente, conhecem o que estão fazendo, eles não negam, eles dizem que são. Se você chamar um umbandista que saiba o que é umbanda de espírita, ele na hora vai te corrigir. Ele fala, não, eu não sou espírita, eu sou umbandista. Porque ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo. Isso não é demérito, isso não desmerece ninguém. Ninguém. Você pode ser ateu, como aqui tem. Nesses 18,7% aqui, que se dizem sem religião, aqui também estão os ateus. Mas esses ateus de sem religião são por falta de opção, porque eles não aceitam as religiões lá fora. Com o meu programa de televisão, eu tenho tido vários exemplos de pessoas até que estão aqui, que vêm para cá, até o que hoje são diretores do centro, que vieram para o Espiritismo por causa do programa de televisão que eu faço. Que eles viram que, opa, peraí, o Espiritismo é diferente. Porque o Espiritismo que pregam lá fora é igual a todas as igrejas, praticamente. Pequenas diferenças, fazem o que as outras igrejas fazem. Então as pessoas descrentes, querendo conhecimento, querendo lógica, raciocínio, inteligência, querendo verdade, eles veem que se o Espiritismo misturou, não serve. Na realidade, os espíritas aqui em Friburgo, você multiplica, bota uma média de 50 por cada centro, são 10 centros, vão dar 500. Então pode botar 500 aí, que você aí faz a média dos que frequentam o centro. Mas mesmo assim, dentro dos que frequentam o centro, talvez a metade ou menos da metade conheça realmente o Livro dos Espíritos, esteja estudando o Livro dos Espíritos. O resto não está. Eu estou falando isso, queridos, porque aqui na questão 798, você vê, eu falei nessa questão passada, a Valza ali até anotou aqui, porque é bom para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Hoje eu estou falando de novo sobre isso aqui. Vejam, a questão não é os números daqui do livro, a questão é a nossa vida, o nosso sentimento, o que nós estamos passando, o que nós estamos precisando. Se eu falasse hoje para vocês sobre mitempsicose, que mitempsicose, e eu fazer uma palestra de 1 hora sobre mitempsicose, vocês não sabem isso, né? Mitempsicose, os espíritos não reencarnam em animais, né? Os espíritos só reencarnam em homens e tal, coisa. Mas o proveito, a nossa preocupação é sempre com o proveito realmente concreto, real, que vocês vão sair daqui tendo. Porque eu não posso passar o Livro dos Espíritos todos para vocês, mas eu tenho que procurar atraí-los, e eu também, para a gente estudar cada vez mais isso, para compreender cada vez melhor. Porque toda a revelação do universo está nesse livrinho aqui, no livrinho dos Espíritos. Que uma vez até um pastor foi para a televisão falar que isso aqui era um caderninho de arame. E eu respondi, nesse caderninho de arame tem a verdade. Ele podia ser um livro dessa grossura de ouro. Eu até levei no programa, eu levei um livro desse tamanho que o movimento espírita fez para imitar a Bíblia. Todo mundo às vezes bota a Bíblia aberta em cima da mesa, a porta da Bíblia, abre aquele livrão, né? E para não ficar atrás,
as editoras logo correram atrás, porque aquilo vende, correram atrás, fizeram o livro dos Espíritos, fizeram as obras básicas do Espiritismo no formato de Bíblia, bonito, dourado, eu até tenho, mas aí eu levei, mostrei aqui, ó, se é por tamanho de livro e por beleza de livro, está aqui, todas as obras espíritas aqui, nessa beleza, mas o de aramezinho, aquele que a gente vende aí, é para facilitar o estudo, o manuseio, porque tem uns que abrem aqui, aí começa a soltar folha, aqui, isso é livro de estudo, isso é livro de pesquisa. Eu conheci pessoas, quando eu iniciei no Espiritismo, pessoas estudiosas, tal, que eles faziam o seguinte, eles pegavam um capítulo aqui e arrancavam as folhas. E andavam com eles pela rua, pegavam ônibus, ia para o trabalho, então levava 1 hora de ônibus, ou meia hora de ônibus, então eles levavam e estudavam aquilo, arrancando as folhas do livro. Porque quando eu ia mexer no livro, o livro começava a soltar, então eu já aproveitava, arrancava as folhas de um capítulo e estudava aquele capítulo com as folhas soltas. Então, o valor do livro não está em ele ser de folhas de ouro, em ele ter capa de couro, cromo alemão. O valor do livro está no conteúdo. Então esse livrinho aqui, o conteúdo desse livro aqui, é a história do universo, é a história do início e do fim, ou do início e do infinito. Então, nós aqui procuramos bater nesses assuntos que nos toquem o sentido real da vida. Na 798, eu estou falando aqui para vocês, ó, que eu ia ler, vou ler aqui um pedacinho, eu tenho que falar com o Abel para dar uma revisão nesse microfone que ele está derrubando o orador. 798, né? Não, é para casa ali. 798, olha que beleza, quer ver? 798, olha aqui, Kardec perguntou assim: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Olha o que o Kardec perguntou lá em 1857. Eles disseram assim: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Olhem para a estatística, tem que ser mais de 150 anos. Olha o que os Espíritos disseram aqui: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era da humanidade. Quando ele se tornar uma crença comum, ele vai marcar uma nova era na humanidade. Mas olha a estatística. Quando é que 2,7% vai se tornar uma crença comum em 100? 150 anos. Com os meios de comunicação que nós temos. O que está faltando? Eu digo para vocês, incompetência na apresentação e no conhecimento disso. Incompetência, porque os estudos que aqui estão, a revelação que aqui está, não separa ninguém de ninguém, não condena ninguém por não aceitar, mas demonstra a nossa realidade. Somos espíritos imortais de passagem pela Terra, estamos no processo de reencarnação que continuará nesse planeta ou em outros planetas, para nós sermos perfeitos. Pagaremos sempre pelos nossos erros, indubitavelmente, inquestionavelmente, infalivelmente. Pagaremos sempre pelos nossos erros. E só seremos valorizados, enriquecidos e nos tornados mais sábios na medida dos nossos esforços em conquistar isso. Olha o ensinamento que tem aqui. É esse ensinamento que muda a humanidade. É esse ensinamento. Mas eu pergunto para vocês, quem vai passar esse ensinamento para a humanidade, se não os espíritas? Nós. Se nós não formos autenticamente espíritas, nós nunca faremos isso aqui acontecer. Kardec perguntou: o mundo vai se transformar num mundo de paz? Ele falou: vai. Os espíritos disseram: vai. Mas sempre quando eles confirmam, eles dizem assim: vai quando vocês se transformarem de paz. Claro. Ele não disse que não. Vai quando? Quando vocês se transformarem de paz. Peguem um convento, tirem de lá as freiras e coloquem lá os presidiários. Vocês vão transformar um convento no inferno. E peguem as freiras, coloquem no presídio.
Vocês vão transformar o presídio num santuário. É ou não é? A questão não é o planeta em si, mas a humanidade que está aqui. O problema não é o prédio ser um prédio de presídio ou um prédio de convento. É o conteúdo humano, espiritual que vai estar lá. Então observem, quando é que o Espiritismo vai realmente ocupar esse lugar na humanidade que os Espíritos disseram, e eles explicaram por quê. Porque pertence à natureza, e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Mas como vai tomar lugar entre os conhecimentos humanos se as pessoas como eu e vocês, que gostam e acham que é importante e que tem conteúdo e eficácia, não pusermos isso na mídia, não falarmos isso para todo mundo? Não sermos autênticos nos centros para ensinar a codificação, o Espiritismo, conforme ele foi revelado. Quem vai fazer esse trabalho? Tem que ser nós que temos que fazer, pessoal. É por isso, por nós não estarmos fazendo como devíamos, que o percentual está aqui, ó, 2,7 de espíritas, que eu já provei para vocês que não é verdade. 2,7% de 180 mil habitantes que nós temos em Friburgo, dariam 6.660 pessoas. Isso aqui dividido por 10 centros, os centros aqui em Friburgo teriam que estar com 660 pessoas, cada centro. Não tem na região 1.000 espíritas, na região, Cachoeira, Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim, Trajano de Almeida, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto, Visconde de Imbé, não tem 1.000. Então, aonde é que está a falha? A falha não está nos espíritos, não. A falha está no pessoal que está abraçando a doutrina espírita e negligenciando com o seu ensinamento. Eu lá na televisão passando isso aqui para o povão aí são milhares de pessoas que eu atinjo na televisão, vocês não imaginam, nós temos aqui diretores do centro que vieram desses aqui, ó, vieram dos sem religião, estavam prestes a ser ateu. Esses dias mesmo, me mandou uma mensagem, um telespectador que não é espírita, e ele mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: de tanto assisti-lo na televisão e fazer o que você manda, me tornei ateu. Eu na mesma hora respondi para ele: parabéns, é preferível um ateu esperto, inteligente, buscando verdade, do que um crente, um fanático, tolo com a caixa na cabeça. Esses não servem para nada, só para se somar aos preconceitos que estão aí, fazendo o mundo do jeito que o mundo está. Que a culpa do mundo está como está, veja bem, não é desses 2,7, ainda que isso fosse verdade. A culpa do mundo está como está, não é dos 2,7, é do grosso, As maiores religiões são as maiores responsáveis e, consequentemente, as maiores culpadas. Ou precisa ser um sábio para chegar a essa conclusão? Não precisa ser sábio, isso é na matemática. Como disseram os espíritos, a doutrina espírita muda o mundo. E isso não é nem dito só por espírita, isso é dito por cientista. Como Hans Roser, que afirma que quando o mundo conhecer e se firmar com o dogma da reencarnação, compreender a reencarnação, acabam-se as guerras, acabam-se as discórdias, acaba-se a corrupção e todos os males que afligem e atingem o planeta. Porque o indivíduo, sendo reencarnacionista, com os esclarecimentos que o Espiritismo dá para a reencarnação, isto é, nós todos estamos reencarnados para sermos melhores, para aprendermos, para termos mais inteligência e mais sentimento. Nós todos estamos aqui para isso. Vamos largar esses corpos. Quem tem dúvida disso? Não é, Zé? Eu, quando tinha 20 anos, 18 anos, eu achava que nunca ia morrer, não. Isso é morte para mim, isso era coisa que não se contava. No entanto, agora eu vejo que eu estou cada vez mais perto. Tem pouca jabuticaba na cesta.
Não posso bobear, tem pouca jabuticaba na cesta. Não estou aí para ficar discutindo bobagem, para ficar convencendo ninguém. Ah, não quer saber, não quer, não. Ah, não, mas vamos discutir. Não, 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 não. Eu tô na reserva. Isso é como você está viajando, você está na reserva. Quando você está com o tanque cheio, a mulher ou a namorada fala, ah, vamos entrar ali, olha que lugar bonito. Aí você entra, vai lá. Aí de lá você vai mais para lá, porque você está com o tanque cheio. Mas quando você está na reserva para chegar em algum lugar e fala assim, ó, vamos dá uma volta ali, não, estou na reserva, vamos direto. Não pode bobear, porque senão não vai dar tempo. Então quando a gente passa dos 60, a gente entra na reserva. Tem muitos até que entram antes, né? Mas não é o normal. Passou de 60, 70, você já entra na reserva. Então uns estão com mais reserva, outros menos reserva, mas vamos largar, vai acabar. O combustível vai acabar. E nós vamos acabar também com o combustível? Não, o motorista não acaba com a gasolina. O que acaba é a gasolina do carro. É o veículo que não pode mais levá-lo. Mas ele sai dali e vai procurar outro. Ele sai dali e vai resolver o problema. Nós, no contexto da reencarnação, somos mais ou menos assim. Nós não vamos ficar nesses corpos. Mas quando nós sairmos deles, nós vamos sair melhor, mais experiente, mais malandro, mais esperto, mais atento, mais sábios. Claro que sim. E quanto mais nós nos dedicarmos a compreender a vida, a compreender o porquê das coisas, e a entender que isso tudo tem uma lógica de ter sido criado, e que nós não estamos aqui para perder tempo, nós não temos que ter medo. Aliás, vou falar de novo aqui que a gente não tem que ter medo da morte, porque o outro lado não pode ser pior do que esse. Se aqui, do jeito que nós somos perfeitos e inferiores, vocês estão aí confortavelmente sentados, eu estou aqui tranquilamente falando, não é? Não tem nada nos atormentando, nos espetando, não tem nada nos lixando, nos torrando, ardendo. Não tem. Não estão normais? Então por que vocês vão ter medo de que o lado de lá vai acontecer tudo isso? Isso é coisa de igreja, isso é coisa de cabeça das pessoas que inventaram isso. Claro que não. Se você aqui tropeça na calçada ali, daqui a pouco tem 10, 15 pessoas em volta de você, e já, a ambulância vindo lá para te pegar, os bombeiros para te socorrer, por que aí você passando para o outro lado, você vai ficar num buraco escuro, num lugar abandonado, onde vai vir monstro te pegar? Que tolice é essa? Que tolice é essa? E instantaneamente, do lado de lá, quando você apagou aqui, você já está totalmente assistido do outro lado, com consciência ou não disso. Assim como o que está caído ali desmaiado, ele não está sabendo o que está acontecendo. Mas olha os humanos, os espíritos encarnados, como vão socorrê-lo. E no momento da morte, ninguém vai nos socorrer do outro lado? Vejam, nós temos muito mais parentes e amigos, entes queridos do lado de lá, do que do lado de cá. É claro, não só desta existência, mas como das outras que nós já tivemos pelo universo afora. Então do lado de lá não falta entes queridos, não falta amigos, não faltam pessoas que nos amam para virem nos ajudar, nos dar o braço, nos tranquilizar com relação ao outro lado. Então uma doutrina, uma religião que ensina assim, seja você de que religião for, o espiritismo não exclui ninguém, mostra que todos seremos santos. Volta ao exemplo dos moradores de rua que acharam os 10 mil reais, 20, né? E eu já diminuí, tá vendo? Uma vez Chico Anísio contou um caso que tinha um problema, acharam um contrabando de galinha, parece que entre o Brasil e a Argentina, eram, parece que 50 mil galinhas. Aí aquele boato correu, saiu no jornal, revista, aquilo deu aquele alvoroço, aí os repórteres, todo mundo correu para lá, todos correram para lá para fazer a reportagem. Aí chegaram na cidade mais próxima, disse que teve um contrabando de galinha, aí pegaram 50 mil galinhas. Os caras falaram, não, parece que são 5 mil galinhas. Aí, olha, de 50 caiu para 5 mil. Aí quando eles foram, chegaram numa outra vilarejo, que era mais perto ainda da fronteira, falou, disse que teve um contrabando de galinha aí, pegaram 50 mil. Aí o cara, não foram 50 não. Eu falei, não, 5. Não foram 5 não. Parece que tinham 500 galinhas. Aí quando chegaram na fronteira, onde tinha acontecido o delito, eles falaram, escuta, nós viemos aqui fazer uma reportagem sobre um contrabando de galinha, eram 50 galinhas. Falaram, contrabando de galinha aonde? Já não tinha nem acontecido.
Não é? Não, isso foi tudo boato. E na realidade, Márcia, foi um contrabando de 50 mil galinhas. E quando chegou a hora da verdade, já não tinha mais galinha nenhuma. Que é assim que vai acontecendo. E por que eu falei isso? Os 20 mil. Ah, tá. Aí eu já estava fazendo a mesma história com os 20 mil reais que os bichos meninos acharam. Eu já falei 10, né? Daqui a pouco é apenas um boato, não acharam nada. Mas olha o exemplo que nossos irmãozinhos de rua deram. Muitos encastelados, ou muitos de nós, como eu disse no início da palestra, invejam os dois no bom sentido. Que como espíritos, eles estão ali resolvendo os seus problemas. Ninguém pode julgar os outros pelas aparências. É o sentimento. É o sentimento. Como eu digo aqui, olha, esse povo que está morrendo de fome na Somália, na África, não precisa rodar muito não aqui, que esse povo que está morrendo de fome na África, na Somália em particular, em Serra Leoa, em Darfur, aqui no canto, aqui no encaixe com a gente lá, na Guiné Equatorial, esse povo que está morrendo aí, passando por privações horríveis, eles podem estar nas últimas encarnações se purificando. Grande parte deles está muito melhor do que nós espiritualmente falando. Exemplo dos dois garis, dos dois meninos de rua aí, ó, dos dois moradores de rua. Eles estão às vezes arrematando os acertos deles no planeta para irem para mundos melhores, mundos mais evoluídos, mundos de paz, mundos de felicidade, não é o que nós queremos? Olha os espíritos, olha o espiritismo nos alertando com relação a isso. Pense, não é legal? Não é bonito isso? Maravilhoso. Isso faz parte da nossa vida, do nosso ser. Não adianta você sair daqui e querer fugir para o Polo Norte. Todos os seus problemas vão junto. Não tem como você te largar os problemas aqui e fugir. Eu vou fugir para Itaperuna, diz que lá é muito quente. Bom, agora tá bom, né? Mas eu vou fugir para o Polo Norte com esse frio daqui, vai pior lá, né? Não adianta, você vai para o Polo Norte com todos os seus problemas. O negócio não é viajar, eu tenho que viajar, eu vou para Paris, eu vou para Bariloche. O negócio não é viajar, viaja para dentro, se acerta. O negócio seu não é viajar, é se conhecer e curtir a vida numa boa. Você vai para Bariloche, vai se afastar dos seus amigos, vai se afastar dos seus parentes. Mas eu não topo muitos parentes, pois então não se afaste, acerte com ele. Mas tem um vizinho lá que é complicado, pois não se afasta, acerta com ele. Senão você vai se afastar da solução. Perdoa, que você vai, perdoa. Quem é proibido de perdoar? E quem é obrigado a odiar? Ninguém. É só uma questão própria, pessoal. Então perdoa, não se afasta do problema, vença, resolva o problema, entenda o problema. Olha o que o Espiritismo ensina. Então aqui diz que ele vai ser um conhecimento, ele vai ter uma aceitação comum, ele se tornará uma crença comum. Mas, meus queridos, quando nós falarmos isso para os outros, e por acaso, quando alguém interpretar isso aqui e se tornar ateu, fique tranquilo, porque ele está nas portas de abrir e de se entender com Deus. Porque esses ateus que estão aqui, ó, esses 18,7% sem religião, eles não aceitam a religião que está predominando aí no mundo. E que desgraças aqui, eles não aceitam é isso. Mas quando você mostra uma lógica dessa, quando você mostra um Deus justo, um Deus bom, um Deus igual para todos, quando você explica para ele que as diferenças das pessoas que moram aqui, elas são físicas, materiais, mas são necessárias para tocar o espírito que está ali dentro, eles começam aí sim, aí tem lógica, aí faz sentido. Aí o espiritismo começa a aparecer como uma solução para os problemas da humanidade. E quem tem que fazer essa mudança, quem tem que fazer essas modificações? Primeiramente nós espíritas, que temos que passar isso para frente. Eu falando umas 2 ou 3 semanas atrás, eu conversei com uma família de católicos, mas uma família muito bacana. São aquelas famílias marcadas para darem tudo certo.
Então, desde o patriarca, daquele mais antigo de Friburgo, que fundou uma porção de instituições aqui, até os filhos agora, é uma linhagem de homens de bem, de pessoas trabalhadoras, de pessoas honradas, pessoas queridas na cidade. Então, eu conversando com eles estão até todos com mais de 60, 50 anos no mínimo, mais de 50, 60, 70, tem 80, vai por aí afora. Aí eu conversando com eles, eu parei na empresa deles, e aí um veio e me abraçou, que eles gostam muito de mim, eu fiz faculdade com um deles, aí me abraçou e tal, como ele já está baqueadozinho, aí eu dei um ânimo, dei uma injeção de ânimo nele, comecei a conversar e tal, aí falando sobre a lógica do mundo, a lógica do crescimento das coisas, da evolução e da nossa participação. Falei nesse lance da morte, porque é sempre bom falar sobre esse lance da morte quando você encontra pessoas que estão assim, já na tábua da beirada. Aí eu dei aí o mais velho virou para os outros e falou assim, se nós não somos vacinados, se nós não somos imunizados pela fé, nós caímos na do Zé Manel. Hein? Não, ele não falou blindado, não. Eu falei até no programa isso. Se nós não somos... É blindado? Vocês escutaram o programa? Eu contei isso no programa, porque eu achei muito interessante. Ele falou, se nós não somos blindados pela fé, a gente caía nessa do Zé Manel. Não é do Zé Manel, é essa maravilha que eu procuro aprender, que eu procuro estudar. Estou sempre estudando isso aqui. Eu hoje posso ir para casa estudar a noite toda a questão número 1. Você falou, número 1? Que é Deus. Mas isso eu já sei, inteligência suprema causa de todas as coisas. É igual o pessoal que fica rezando. No final, você quer ser rezador. O que você está falando? Eu estou rezando aqui. Já pensaram? O cara está olhando para lá. Eu lembro quando eu ia confessar que eu era católico, o padre me cascava, né? Porque eu tinha uma porção de pecado. E com garoto, 17 anos, 15 anos, 16 anos, cheio de pecado. Eu ia confessar no sábado para comungar no domingo. Aí no domingo eu ia na primeira missa, Zé, para ficar livre. Porque eu não podia comungar se eu tivesse mais pecado, se eu fizesse. Então eu tinha que ser rápido. Eu tinha que conversar e comungar logo. Então eu ia. Aí o padre, meus amigos gostavam, eu era do grupo do Anchieta, então o padre me descascava. Quando eles me receitavam a Salve Rainha, então, que eu não sabia direito, ele falava assim, 10 isso, 15 isso. E eu pensava assim, não vai mandar a Salve Rainha. Ele falava, 12 Salve Rainha. Meu Deus. Aí eu ia, mas eu estou livre. Aí ficava com cautela para não errar, não pensar bobagem, para no dia seguinte, a primeira missa, eu estava lá para confessar, para comungar. Aí tinha uma semana, aí soltava. No outro sábado começava tudo de novo. Olha, eu acreditava, eu fazia isso, e tem pessoas que fazem, mas por que não parem e pensem? Parem e pensem. Porque aí quando você joga o raciocínio em cima, eles falam como essa família de católicos apostólicos romanos, que me disse, se nós não somos blindados pela fé, a gente caía na do Zé Manel. O que falta para cair no espiritismo? É só você querer, você tem satisfação a dar para quem? Você está com medo de quem? Quem vai te bater? Quem vai te prender? Quem vai te maltratar? É você, é só você. Então vejam como a gente deve ser livre. Como é legal, você ser livre não é ser inimigo dos outros, não é ser inimigo das igrejas, não é ser inimigo do Papa, não é ser inimigo do vizinho, nada, você ser livre. O homem livre respeita sim os outros, porque quem é livre e conhece o Espiritismo, respeita todas as deficiências dos outros, como curte todas as virtudes dos outros, independentemente desses outros serem católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, ou estarem aqui, nesses sem religião. Pensem nisso, anotem isso nas cabecinhas e bota para funcionar. Vamos continuar vindo, vamos continuar estudando, nós estamos batendo esses papos, trocando essas ideias, fazendo essas colocações, e todo mundo na vida. Estamos na vida. Não precisamos ser tristes, amuados, porque nós somos de Deus, que nós queremos ser melhor. Nada.
isso é horrível, isso é para trás, está andando para trás. Seja alegre, brincalhão, contente, erre, porque não erre por querer, erre sem querer, não é? Quando tiver a observar que errou, corrige o erro. Vida normal. Toda época de carnaval o pessoal me mete a pergunta lá para a televisão: o espiritismo é contra, condena o carnaval? Condena nada, você pode tudo. Você que tem que fazer as avaliações do que deve ou não deve. Você pode fumar? Pode. Pode beber? Pode. Pode. Agora é você que tem que ver se deve. Deve? Não. Devo? Não. É você que vai se policiar, você que vai resolver os problemas e ver se não é. Agora, sem medo, tirar a caixa da cabeça é a recomendação. E aí ficamos nós e Deus, Deus e nós, com a multidão de espíritos aí para nos ajudar. Garanto para vocês, quando vocês saírem, aqueles que ficaram sentados lá na beira do rio, na grade, eles não vão vê-los mais. Eles ficarão aí para sempre. Porque aí a gente sai pensando diferente. Nós mudamos a sintonia. Isso é igual o rádio. É igual o rádio. Você liga ele está parado. Mas você anda com um ponteirinho, pegou na Globo, a Globo entra. Por que a Globo entrou? Porque você sintonizou nela. Se você não sintonizar nela, ela não vai entrar. Ah, mas o rádio está ligado. Está ligado. Mas você não sintonizou, então a Globo não entrou. Os espíritos da mesma forma. Se vocês, por exemplo, entraram ligado na Globo e resolveram que eu vou mudar para Jornal do Brasil, eu vou mudar para Sucesso, tiraram da sintonia da Globo, você era no Sucesso, vocês saem ouvindo a Sucesso. E a Globo vai ficar igual uma boba esperando e não vai entrar, porque você tirou a sintonia dela. Pensem nisso. E continuemos estudando. Livro dos Espíritos, hein? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Aí está a doutrina espírita.